Opa, será que... Ah, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Bom, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual é a fisionomia de um físico? A Angelina Jolie, por exemplo, ela é uma física? Ou então o Brad Pitt? O Brad Pitt é um físico. Ou então, na verdade, o físico é um cara que usa óculos, com cabelo meio cacheado, um sotaque carioca, faz TEDx de vez em quando. Bom, eu não tenho dúvida de que qualquer um aqui escolheria, de fato, a terceira opção. E agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. O que vocês acham que é física? A física é um conjunto de letrinhas gregas que você não entende muito bem o que significam e que o seu professor continua insistindo para você, dizendo que eles querem dizer alguma coisa no mundo real? Ou a física é um conjunto ainda maior dessas letrinhas, que você continua sem saber muito bem o que querem dizer, mas que o seu professor continua dizendo que quer dizer alguma coisa? Ou, na verdade, a física é a união dessas duas coisas. Você tem esse conjunto de letrinhas, você dá uma interpretação para isso no mundo real, e você pode, por exemplo, prever o futuro e dizer, por exemplo, com qual velocidade uma barrinha está rodando dentro de um recipiente, por exemplo, ou várias outras aplicações. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco de como eu cheguei a essa conclusão, de que tudo isso é física. Tudo isso começou em 2013, quando eu descobri uma competição chamada IYPT, que é o International Young Physicist Tournament, ou em português, o Torneio Internacional dos Físicos. E diferente de qualquer outra competição de física, que você simplesmente escreve as respostas, entrega para o seu professor para ele corrigir, essa competição instiga você a ir para o laboratório, a trabalhar em 17 problemas abertos em física de maneira experimental. E depois, quando você fez todos os experimentos e variou tudo que você podia variar, você vai lá e consulta as letrinhas gregas e diz se, de fato, você está conseguindo prever o futuro da maneira certa, o que você poderia mudar nisso. São problemas muito interessantes, como, por exemplo, o porquê que você consegue reacender uma vela depois que ela se apagou. Ou então, o porquê que quando você joga tinta na água, a tinta parece que começa a se dissolver e se dividir em vários anezinhos diferentes. E você pode até, talvez, contar o número desses arquinhos e saber, por exemplo, daqui a 10 segundos, quantos arquinhos vão se formar. Ou então, mais interessante ainda, como você consegue fazer uma aurora boreal dentro do laboratório, a menor aurora boreal possível. Bom, foi baseado nessas perguntas fascinantes que eu participei do YPT em 2013. E eu tenho que dizer para vocês que desde a primeira vez que eu subi naquele palquinho para explicar um pouco sobre física, eu tinha descoberto, na verdade, uma grande paixão que me acompanha até hoje. Depois que a gente participou dessa primeira vez, a gente, claro, decidiu que queria participar novamente do torneio. E aí, no ano seguinte, a gente reuniu um grupo de pessoas, com até um professor que não era da nossa escola, que estava interessado em ajudar, e a gente se reunia esporadicamente. Mas um dia nessas reuniões aconteceu uma coisa que quase estragou tudo que eu tenho para contar hoje. Enquanto a gente estava numa dessas reuniões, explicando um pouco, falando sobre física, sobre a competição, eu olhei assim para a porta e vi uma professora passando, e eu sabia que essa professora ela não gostava muito do que a gente estava fazendo lá no YPT. Essa professora, então, subiu as escadas, foi na coordenadora da escola e disse para ela que a gente estava fazendo coisas terríveis lá, com um professor de outra escola que não devia estar lá. Ela desceu da sala dela, bateu na porta e me chamou e perguntou: Matheus, quem é esse professor que está aí com você? Eu expliquei que ele era de outra escola, que ele estava lá para ajudar a gente, que ele tinha autorização para estar lá. E ela virou para mim e disse: Matheus, essa escola não é a sua casa para você trazer quem você quiser aqui. E quando você é uma criança e ouve esse tipo de coisa, é algo terrível. E eu me senti assim completamente desamparado nessa hora. E durante a semana que se passou, eu pensei realmente que eu não devia estar lá fazendo experimentos, que eu não devia estar estudando física.
E eu realmente tinha desistido do YPT. Mas, na semana seguinte, a diretora da escola me chamou e disse que confiava no que a gente estava querendo trazer para a escola, que ela queria que a gente participasse de algum jeito. E aí, tudo bem. Eu repensei e falei, bom, essa é a primeira vez que as coisas deram errado, vamos seguir em frente. E aí, a gente procurou algumas pessoas para participar na internet mesmo, pessoas de até outros estados quiseram participar, como, por exemplo, de Minas Gerais, da Bahia, e a gente formou uma equipe. E aí, as coisas estavam indo muito bem, a gente estava até sonhando em chegar, talvez, à etapa internacional dessa competição, que era a coisa que a gente mais queria. Mas, algumas semanas antes do torneio, uma dessas pessoas que a gente tinha chamado disse que não podia mais participar, porque tinha mudado de escola, enfim, que não queria participar da competição. Mas pouco tempo depois eu descobri que, na verdade, essa pessoa que estava com a gente tinha ido para uma outra escola e formado uma outra equipe, mesmo com todas as pesquisas que a gente tinha feito durante todos aqueles meses. E foi nesse momento que, de fato, eu pensei que era o momento de desistir, que era o momento de não participar do YPT e de deixar os experimentos para lá. Mas os meus amigos disseram, poxa, Matheus, mas a gente já passou por tudo isso, não tem por que a gente desistir agora. E aí, confiando neles, nós fomos lá e participamos pela primeira vez no torneio. Não pela primeira vez, mas a gente participou na edição de 2014. E vocês podem ver até a minha enorme alegria, ali em vermelho, participando desse torneio, porque, além de tudo, a gente acabou sendo cabeça de chave da competição e depois até ganhou uma medalha de bronze. Então, era uma conquista muito grande para a gente. Eu estava muito feliz de estar lá. Para mim, esse era o momento mais alto da minha vida, né? Como físico, como cientista, estudante, como pessoa. E aí, o tempo passou, a gente saiu do ensino médio, e eu entrei então na universidade. E na UFBC, quando você tem tanta interdisciplinaridade assim, às vezes isso pode atrapalhar. E eu me senti assim completamente perdido no começo, porque eu não conseguia achar uma coisa que me desse tanta paixão quanto o YPT me dava quando eu era criança. E foi nesse momento que eu estava assim, prestes a desistir de tudo também, que eu lembrei de uma competição que se chamava IPT, que não é International Young Physicist Tournament, é International Physicist Tournament, o Torneio Internacional dos Físicos, em que estudantes de universidades do mundo inteiro apresentam suas soluções da mesma maneira como no YPT. E aí eu conversei com o professor Antônio, que até hoje é o meu orientador, e ele disse que a gente devia participar dessa competição, que a gente devia procurar participantes para irem representar o Brasil. E depois de todas as dificuldades, mesmo passando por tudo que a gente tinha passado para arranjar dinheiro para pagar passagem ou taxa de inscrição, nós conseguimos estar lá, então, em 2017, representando o Brasil no que foi a primeira equipe brasileira da história do IPT, até então. E quando a gente chegou lá, a gente se perguntou ainda, mas será que é possível chegar mais longe? Porque, para mim, por exemplo, já era o meu próprio sonho, já estava sendo realizado lá, ir para uma competição internacional. Mas será que a gente conseguia chegar mais longe do que isso? A gente voltou para o Brasil e chegou à conclusão de que sim, era possível. E nós decidimos, então, trabalhar muito duro para chegar no IPT do ano seguinte. Nós abrimos mão de muitas coisas, das nossas iniciações científicas, dos nossos mestrados, das nossas próprias graduações, para nos dedicarmos bastante para o IPT. A porta do aeroporto se abriu e a gente sentiu um frio de -3 graus. De fato, agora a gente estava na Rússia. E quando a gente olhou para o céu, tinha neve caindo, como nenhum de nós jamais tinha visto cair. E foi nesse ambiente, nesse frio, com toda essa pressão,
que nos primeiros rounds do torneio, a gente conquistou vários pontos assim, que levaram a gente até a semifinal desse torneio. Mas tinha um problema. Para chegar na final, a gente tinha que passar pela semifinal. E na semifinal, a gente só tinha um problema que a gente podia fazer para apresentar. Um entre 8 possíveis. De um dia para o outro, então, a gente fez a apresentação desse problema. E foi exatamente esse o problema que a equipe da Rússia pediu para a gente. Que era a solução de como funcionava um buraco negro supersônico. E foi graças a esse problema que a gente chegou, então, à terceira colocação no Campeonato Mundial dos Físicos. Esse era o momento mais alto da minha vida, como físico, como estudante, cientista. Mas a gente ainda se perguntou, será que o IPT é só isso? É só uma competição que você vai lá, ganha um prêmio e pronto, acabou? E a gente chegou à conclusão também de que não. Que o IPT tinha que continuar de algum jeito. E foi assim que nasceu o projeto de extensão Como a Física Pode Mudar o Mundo. Em que a gente visitava escolas para falar para aquelas crianças que a física não era só aquelas letrinhas que a gente escrevia e que ninguém sabia o que significava, mas que, na verdade, a física está no nosso dia a dia. A física explica por que, por exemplo, você olha para o céu e o céu é azul. Por que eu consigo enxergar melhor com os óculos? Por que vocês estão me enxergando aqui agora? Porque é desse jeito que a gente ia conseguir mudar o mundo, usando a física. Outro momento muito marcante nessa trajetória foi quando a gente participou da seletiva nacional. Porque, veja, depois que a gente chegou em terceiro lugar, muitas equipes do Brasil também ficaram interessadas em participar, etc. E a gente, no dia da competição, eu me lembro assim claramente, quando a gente entrou na sala e eu vi outra equipe de outra escola, da USP, e eu vi todos os jurados também, discutindo sobre física, discutindo sobre aqueles problemas, que eram basicamente os mesmos problemas que 5 anos antes só eu acreditava quando eu estava na minha escola. Existe uma frase que ela explica muito bem tudo que a gente viveu durante esse tempo, que é mais ou menos assim. Existem 2 tipos de pessoa no mundo. Um tipo de pessoa que vê um grande desafio, um desafio enorme, mas se sente incapaz e decide não tentar de nenhuma maneira trabalhar para fazer com que as respostas cheguem mais perto para esse problema. E existe um outro tipo de pessoa que, embora seja impossível chegar na resposta, não dorme até conseguir chegar um pouquinho mais perto da resposta desse grande problema. E quem me disse isso não foi uma pessoa célebre, foi justamente a professora Cynthia Chang, que me convidou para fazer pesquisa com ela no Canadá. E não por causa das minhas notas, porque, como eu disse, a gente abriu mão de muita coisa para participar disso tudo. E foi justamente por causa disso, porque as pessoas disseram que a gente não devia estar lá, que a gente não podia participar do torneio, que a gente devia estudar outras coisas, se dedicar só na escola, só na universidade. Mas a gente estava lá e a gente mostrou que conseguiria fazer isso. Eu sou o Matheus Pessoa e eu sou um cientista. Não porque eu escolhi ser cientista, mas porque a vida me mostrou isso. E se você está assistindo isso e está com alguma dúvida, então aqui vai uma grande verdade. A verdade é que todos nós somos cientistas. Encontre o cientista que há dentro de você. Obrigado.